Estamos falando com o Frei Marcelo, uma novidade aqui em Teresópolis, que no primeiro bloco nós estamos falando um pouquinho sobre a questão do concílio, que aconteceu 50 anos atrás, que foi instituído pelo Papa novamente, para a gente poder relembrar isso através do Ano da Fé. E aí a gente tem algumas questões sobre isso, Frei, porque é muito rico essa informação que você está trazendo, né? Porque a gente tem uma aproximação maior agora da igreja em relação ao povo, isso para mim é fantástico, né? Porque a gente vê a gente passando por tantos problemas, né? Eu falo com alguns amigos hoje que nós estamos passando por uma crise moral muito grande e a igreja tem que intervir nisso, porque senão a gente perde o sentido. A igreja nos conduz nesse mundo para a gente poder chegar nessa procissão, chegar ao céu. Mas se aprofundando um pouco mais sobre essa questão do concílio, faltam algumas coisas para comentar sobre isso. O que ainda tem no seu coração para falar sobre essa questão do concílio, amigo? Eu queria colocar primeiro, assim como você falou, crise moral. Eu não sei se diria moral só, né, mas talvez de sentido, né? Porque moral tem a ver com os costumes. Se a pessoa só vai ter um costume, se ela vê sentido, né? No costume, né? Por exemplo, a moral, o costume de casar, o costume, né? Quer dizer, você às vezes encontra sentido nisso, né? Então, talvez uma certa confusão no sentido das coisas, né? Isso, e eu diria até que as pessoas são vítimas, né? Desse aspecto, em grande parte vítima, porque a gente é bombardeado de tanta informação que deixa a gente até meio confuso, né, nos valores, né? A gente fala isso porque nós acompanhamos muito aí comunidades, realidades das pessoas, né? E a gente percebe que muitas vezes as pessoas nascem em um ambiente desestruturado, famílias, né, já marcada por desemprego, ambiente marcado pelas drogas, né, que é um problema social e político também, né, descaso do governo. E aí, pouco eu estou aqui em Teresópolis, já percebi pela carência das moradias aqui, né, e pelo que eu escutei aí pouco, mas já parece que pouco foi feito, né, nessa área ainda das moradias, 15 mil pessoas. E aí os reflexos que dá nessa área. Recentemente aí, ouvindo algumas pessoas, estavam até traumas, né? Então isso causa todo vamos dizer assim, um conflito na realidade familiar, né? Então como a gente espera que as pessoas tenham bons costumes? Quer dizer, a gente tem que ajudar as pessoas a terem sentido na vida, né? Ajudar as pessoas a terem oportunidade, né? Terem vida. Aquela frase de Jesus, eu vim para que todos tenham vida em abundância. Isso é missão da igreja, né? Trazer vida, né, para as pessoas. Então, penso que uma frase do Concílio Vaticano II, né, é muito interessante, né? As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e todos aqueles que sofrem, são também dos discípulos de Cristo. É muito forte isso. Nós somos cristãos, então a realidade das pessoas, a alegria das pessoas, as esperanças, né? As pessoas que têm suas festas, têm sua vida comunitária, tudo isso diz também pra gente, a gente valoriza isso, tudo que é de bom, a cultura, tudo que é de bom na vida das pessoas, né? Que temos tecnologia, se isso promove vida, ótimo, né? Agora também as angústias e as tristezas das pessoas também nos diz respeito. Nós como cristãos não podemos ficar longe disso. Essas realidades nos dizem muito respeito. A igreja não pode ficar fechada, né, lá dentro somente do prédio. A realidade das pessoas e sobretudo dos pobres, isso é a palavra da igreja oficial pelo Concílio Vaticano II, diz respeito a todos os cristãos, todos os católicos, né? Quer dizer, dizer respeito é eu também me aproximar, eu também colaborar, eu também buscar mudar essa situação. Você sabe que a igreja do começo, né, a igreja primitiva, dos primeiros anos depois de Cristo, ela se reunia em casa, ela estava muito próxima das pessoas, né? Pedro e Paulo foram mortos, né? Então eram pessoas que estavam aí sujeitas a realidades do sofrimento, perseguidos, quer dizer, sofriam para viver essa fé em Jesus Cristo que traz vida, né? Vida, vem anunciar solidariedade, vem anunciar o amor, paz, né? Sofriam, porque o nosso mundo nem sempre caminha desse jeito, né? Então viver essa fé em Jesus Cristo, né? Mas viver a fé e não só dizer que tem a fé, né? Traz consequências, mas traz transformações também. Eu digo nós como igreja, né? Nós somos corresponsáveis por tudo isso. Costumava dizer para um amigo que nós somos igreja, eu sou igreja, você é igreja,
você que nos está assistindo à igreja. Então, quando o Papa fala, quando a igreja fala para todos nós, não fala para um grupo, para aquele que está, como você colocou, né? Não existe superioridade, não existe hierarquia. O padre tem sua função, em dignidade somos na mesma relação, cada um com sua função, mas cada um também com sua responsabilidade. As questões sociais também são suas responsabilidades. Né? E você falou aí, o Papa ele fala aquilo também que a igreja vai sentindo, né? Ele não tira ideias assim que estão fora do que as pessoas vivem, os cristãos percebem, do que as comunidades estão sentindo. Então o Papa sempre vai caminhando com a igreja, né? Ele caminha com a igreja, né? Ele sente com a igreja e aí ele coloca o nome da igreja também, que já está acontecendo, né? Isso é importante porque a gente perceber, como você falou, nós somos igreja, isso é muito importante. Isso é fruto do Vaticano II. Falar isso é fruto do Vaticano II. Claro que sempre fomos assim, mas o Vaticano II quis ir à fonte, voltar um pouco, porque a igreja ela começou a estruturar, fala latim, prédios grandes, nem sempre acolhia as pessoas, né? A igreja, às vezes, vocês não sabem, mas muitas pessoas não sabem, a igreja até o Vaticano, mais ou menos o Vaticano II, até 1970, ela era separada da igreja ortodoxa, que também é cristã. Eles não tinham contato nenhum, havia uma excomunhão. Não é horrível? Nós cristãos viver separados, isso durou centenas, séculos. Centenas de anos, séculos durou isso, essa divisão. E com o Vaticano II abriu que a igreja reconheceu que ela é santa e pecadora. Ela é pecadora nos membros, nas pessoas limitadas, padres, bispos, nós cristãos, todos. Ela tem seus limites, seus erros, né? Mas ela é santa porque ela vem de Jesus Cristo. É nele que nós temos a fé, né? Quero só citar mais uma palavra sobre a fé. Mas então ela é santa também, mas ela também é pecadora, limitada, também deve ser humilde e reconhecer que as outras religiões também têm valores, né? Então a igreja ortodoxa também tem a Eucaristia, né? É a igreja que também tem a presença viva ali de Cristo na Eucaristia, nos sacramentos, né? E viver dividido. Então, a partir do concílio, tem até um documento do concílio também que trata sobre o ecumenismo, né? A aproximação entre as igrejas, né? E a partir do concílio também se reforçou muito. A igreja, ela é um sinal de Cristo, mas para estar junto, né? Ser servidora, não se impor, né? Não se impor, não ser assim uma instituição que prejudica, mas que dialoga, que promove a vida e que trabalha junto com as outras igrejas, né? E buscando assim, pontos em comum, né? A partir disso a gente tem encontros das igrejas. Lembra João Paulo II, no ano 2000, né? No jubileu, ele foi se encontrar com líderes de várias igrejas. É um sinal de unidade, é um sinal de corresponsabilidade, quer dizer, toda a humanidade e que professam a fé deve caminhar junto. Porque a fé não nos separa, a fé nos aproxima. E aí a gente entra no ano da fé. O ano da fé, para finalizar, né, no nosso tempo, ele corre também. Mas o ano da fé é justamente isso. Acho que, percebendo a riqueza do Vaticano II, aí eu faço um convite para quem nos assiste, para nós, conheça esse concílio Vaticano II. A gente às vezes não conhece, viu? E às vezes a igreja da gente vive coisas que contra o concílio Vaticano II. Às vezes a gente não vive tudo isso que o Conselho propõe pra gente. E olha, festejar, comemorar 50 anos dele, é a gente conhecê-lo para trazer pra gente. E aí, o Conselho ajuda o quê? Revigorar a fé, né? Porque o Conselho foi justamente transmitir a fé. Se a gente tem essa fé em Jesus Cristo, que é amor, né? Isso também abre muitos caminhos, né? A fé, gostaria de dizer assim, a fé, a palavra fé, a palavra acreditar, né? Acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo. Creio que quem nos assiste, né, deve ter um pouco de conhecimento de Jesus Cristo, lendo a Bíblia, participando das missas, mesmo que seja evangélico, de culto, ou pelo rádio, ou pela família. Sabe que Jesus é aquele que passa sempre fazendo bem, é Deus homem, né, que vem nos salvar. E acreditar em Cristo, acreditar, é dar crédito. Acreditar tem a ver com crédito, dar crédito. Eu dou crédito em você, eu acredito, eu ponho crédito em você. Então, se eu dou crédito em Jesus, quer dizer, eu acredito que o que ele fez é o caminho, né? Tem sentido, né? É algo firme, é algo verdadeiro. Então, dar crédito nele. Então, é seguir o que ele falou. Então, ter fé em Jesus é seguir o que ele fez.
é fazer também um pouquinho como ele fez, trazer isso para a minha vida, né? E aí isso é a fé. E muitas vezes a gente não tem isso. Até por esse mundo confuso, né? A pessoa fala, eu tenho fé, mas não participa, né? Porque a fé é envolver a vida da gente. E para envolver a vida da gente, a gente tem também que escutar a palavra de Deus, né? A gente não é pronto, é? Então, Paulo diz, a fé entra pelo ouvido, né? Porque a gente precisa ouvir, aprender sempre, né? Eu aprendi na catequese com 12 anos, mas hoje eu estou em outro momento, eu preciso ouvir de novo a palavra de Deus, preciso ouvir de novo algo que vai me alimentando na fé, preciso rezar também. A oração é uma inspiração para a fé, né? Eu olho para o pôr do sol, né? Para a natureza, aqui ó, a natureza bonita, essa cidade de Teresópolis, né? Eu olho para a natureza, tudo me inspira, né? Me faz assim, revigorar, né, a fé em Deus. E também a palavra de Deus e tantos acontecimentos na vida da gente, né? Um contato com um doente, às vezes a gente pensa, nossa, o limite da vida, preciso rever minha vida, né? Faz a gente pensar de novo na vida. Então, um momento celebrativo numa igreja, né, na comunidade, faz a gente rever, aprofundar, crescer na fé. E isso muitas vezes é pouco valorizado. As pessoas ficam isoladas na sua casa, né? Não participam de comunidade, e isso não é bom. Mas sabe por que faz isso? Em pontos é a cultura nossa, que gosta de isolar as pessoas. Individualismo. Que é mais fácil de controlar. É mais fácil de controlar as pessoas sozinhas, desunidas, né? É mais fácil. E a mídia, a televisão, ajuda muito com isso. Infelizmente, ajuda muito, né? Faz a pessoa ficar ligada com televisão, ligada com internet, mas desintegrando da comunidade. Desintegrando o contato físico. Contato físico. Problemático, os subserrais não se isola e fica. Né? E a fé também sofre com isso, né? E uma fé individualista não caminha bem. A fé comunitária. Nosso tempo está acabando. Eu vou te pedir para você finalizar, dizendo para nossos amigos que estamos assistindo nesse ano da fé. Se eu pudesse dar um conselho para eles, de que forma eles poderiam agir, de que forma eles poderiam buscar, para que esse ano também possa ficar marcado na vida deles, como ficou há 50 anos atrás o concílio na vida da igreja. O ano da fé é uma motivação, né? Claro que nós já vivemos a fé não é mágica, né? Ela é caminhar, né? Caminhar. Então a gente vai aos poucos crescendo na fé, aprofundando a fé aos poucos. Eu citei algumas práticas que ajudam a alimentar a fé, né? A oração, a vida em comunidade, né? A solidariedade, né? A escuta da palavra de Deus, enfim, o perdão, né? Nos faz também perceber a vida com os olhos de Jesus, né? São práticas, enfim, Jesus nos ensina o caminho da fé. Mas eu quero concluir com duas frases bíblicas, né? Uma é que a fé, como diz o ditado, remove montanhas, né? Não é um ditado? Que montanhas são essas? Montanhas, a fé faz a gente olhar para frente, né? Eu acredito, então eu caminho. Se eu não acreditar, eu não saio nem de casa, né? Então eu acredito, eu vou longe, né? A fé faz a gente caminhar, remove montanhas, as montanhas das dificuldades da vida da gente, por exemplo, né? Então, lembrar que a fé precisa, todo mundo tem fé, viu? Todo mundo tem fé. Eu acredito em algo bom, mesmo que eu não vou numa igreja, falando que em Deus, mas eu acredito em algo bom, acredito no bem da minha família, acredito que a gente pode viver melhor. Todo mundo acredita em muitas coisas boas, né? Positivas. A gente tem fé, mas podemos aprofundar essa fé e perceber que essa fé, ela se completa com a mensagem de Jesus, com a prática dele, né? Por fim, né, nesse caminho a gente vai poder escutar aquela frase de Jesus, né? Tua fé te salvou, né? Vai em paz, nem eu te condeno. Esse é o nosso Deus, Jesus Cristo. Ele não vem condenar a gente quando dá fé. Não é para condenar e julgar quem tem fé e quem não tem fé. Ao contrário, é para despertar que a gente tenha força na vida, né? A fé dá força para a gente. A gente já sofre tanto doença, problemas de moradia, problemas de família, desemprego, todas as dificuldades que a gente tem. Por que não buscar força em Deus, né, para a gente caminhar? A fé vai fazer isso, a gente caminhar, ir em paz. E, por fim, para finalizar, uma frase de São Tiago, né, sobre a fé. Diz assim, Tiago então ele vai valorizar que a fé ela envolve a vida da gente, né, ela muda a vida da gente, ela dá força para a vida da gente. Diz que a fé tem que também reproduzir atos de caridade, de amor. Ele diz assim, São Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, que eu
pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, São Tiago, né, diz então, a fé caminha com as obras, né? A fé não é algo só espiritual, essa fé é prática também, né? A fé é a gente praticar o amor, tudo isso. Eu acredito em Jesus Cristo, eu vou fazer como Ele, perdoar, buscar ser solidário aos pobres, enfim. A fé faz a gente também ter práticas. Né? Então, aponto um pouquinho, né? É um ano, né? A gente pode conversar mais, né? Aprofundar mais a fé, mas comecemos por atitudes que a gente às vezes pode crescer. Oração, solidariedade, estudo da Palavra de Deus, vida em comunidade, né? E quem sabe essa mensagem também que a gente passou nesses minutos, né? Ajuda também a gente despertar e permanecer alguns pontos para a nossa vida. Sem dúvida, Frei. Digo mais, se você aí, ó, está nos assistindo, tem vontade de conhecer o Frei, vá até Fátima. Estará lá esperando por você, com o coração aberto, para que você possa também se aprofundar um pouco mais, quem sabe também uma direção espiritual. Estamos aí à disposição, né? É isso aí. Podemos ajudar, né? Agradeço a sua presença, agradeço ao seu programa Faz Bem. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa voltar aqui mais vezes. Tá bom? Conte com esse programa de Deus, feito para que possamos chegar até as pessoas. E hoje foi muito bom, obrigado novamente. É isso aí, amigos do Paz e Bem. Obrigado por vocês estarem com a gente nessa entrevista. Não saia daí, pois o programa Paz e Bem tem muito mais.